Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Desconstruindo Ideias, Construindo Histórias. Eu sou Jaque Galuban e eu tô aqui para trazer para vocês, conforme prometido, lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, aproveita aqui já para me seguir, aproveita, já se inscreve nesse canal, já dá like nesse vídeo, porque ajuda muito, compartilha, porque a divulgação é muito importante para que eu possa sempre continuar trazendo para vocês conteúdos extremamente gratuitos para ajudar você na sua jornada de aprovação desse momento agora até o momento que você tomar posse no seu cargo público tão sonhado. E hoje eu vou trazer para vocês aqui o Conselho Nacional do Ministério Público, que publicou o edital e que vou trazer aqui algumas dicas para você já se preparar para esse concurso, para você que já vem se preparando, para que você possa dar aí uma agilizada nos seus estudos, ok? Então, vem comigo! Então, como vocês podem ver aí, o edital, a situação atual é que o edital foi publicado no dia 23 de janeiro de 2023. As inscrições, elas devem ser feitas no site do Sebrasp. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo do edital e das inscrições. E de 27 de janeiro a 17 de fevereiro. Veja bem, a inscrição é só até 17 de fevereiro, apesar de você ter um prazo maior para pagar, ok? Agora as inscrições. R$ 55,00 para técnico e R$ 75,00 para o cargo de analista, né? E como eu falei anteriormente, como tá aqui na tela, o limite para o pagamento é 10 de março, o limite para inscrição é 17 de fevereiro. Não vamos confundir porque é muito importante. Então vamos lá, com relação ao quadro de cargos e vagas, eu disponibilizei aqui para você, você vai ver que tem analista, apoio técnico especializado, direito, arquivologia, comunicação social, estatística, contabilidade, engenharia civil, gestão pública, comunicação, tecnologia da informação e comunicação, tecnologia da informação, suporte e infraestrutura. E os cargos de técnico são dois, apoio administrativo, né, e segurança institucional. Trazendo aqui também uma informação importante com relação ao cargo de técnico de apoio administrativo de segurança institucional, que não vai haver reservas de vagas para os candidatos portadores de deficiência. Na verdade, esse termo está errado, me desculpem, aos candidatos com deficiência, eu vou riscar aqui esses portadores para não deixar isso para vocês, em razão das peculiaridades das atribuições do cargo, ok? Então vamos lá para os requisitos. Se você pretende fazer analista em qualquer das especialidades, você precisa ter nível superior e dentro daquela especialidade. Com relação ao concurso de técnico, você precisa ter nível médio e bora aproveitar, né? Vou abrir até um parêntese aqui para falar para vocês que a lei 14.562, se eu não me engano, posso estar errado o número da lei, que é a lei que torna os cargos de técnico. Então, ela tá suspensa, tá? Por enquanto ela está suspensa. Só abrindo um parêntese aqui, se você estuda para Tribunal de Justiça, para você já saber, né, que a lei está suspensa. Então, vamos lá. O Conselho Nacional do Ministério Público, o técnico, é nível médio, conforme eu falei. Aproveite bastante aí, porque vamos dizer assim, é um cargo muito bom, né, que não exige uma escolaridade tão alta. Então, vamos lá, passando aqui para as etapas do concurso. Então, nós temos a prova objetiva, que é de caráter eliminatório e classificatório e para todos os cargos, tanto todos os cargos de analista como os cargos de técnico. Sendo que nos cargos de analista, eles terão 4 horas e 30 minutos de prova, ok? Tudo no mesmo dia, 16 de abril. E 4 horas e 30 por quê? Porque você vai ter que resolver a prova objetiva e vai ter que já fazer a discursiva tudo no mesmo dia. Tanto que os cargos de nível médio, de técnico, a duração das provas 3 horas e 30 minutos, 1 hora a menos, porque o técnico não vai ter discursiva e a prova vai valer 120 pontos para ambos os cargos, analista e técnico. Então, dentro da prova objetiva, ela tem uma estrutura, como eu falei, 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.
Com relação ao cargo de analista, que vai ter a prova discursiva, o tema vai ser dentro de atualidades. E aí, depois, se vocês quiserem, comenta aí, né? Coloca aí nos comentários que eu vou fazer só algumas dicas a respeito. Eu fiz uma baguncinha aqui na ordem dos slides, mas eu vou pular e depois eu volto de novo, me perdoem, que é o seguinte, para trazer a remuneração para vocês, né? Que olhando aqui para a tela, o cargo de analista tem uma remuneração de R$ 12.455,30, com uma jornada de trabalho de 40 horas. O técnico de R$ 7.591,36, também com uma jornada de 40 horas. Lembrando que nós temos alguns auxílios, né, a mais além desse salário, que é o adicional de qualificação, adicional noturno, para quem vai trabalhar, acho que principalmente na área de segurança. Tem essa ajuda de custo, auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio transporte e tem alguns outros que é por categoria, seria difícil eu trazer item por item aqui. Voltando aqui, né, para as etapas do concurso, né, vou colocar aqui como fases do concurso. Vocês estão vendo aí nível superior todos os cargos que vai ter na área de conhecimento, conhecimentos básicos 50 questões e conhecimentos específicos 70 questões. E a prova discursiva, que como eu falei, é sobre atualidades. Os concursos de nível médio, né, os cargos de nível médio, aqui no caso do especialidade segurança institucional, ele tem além dos conhecimentos básicos e dos conhecimentos específicos de igual modo, porque a prova objetiva é igual para todos, tem o teste de aptidão física, certo? Esse teste, ele vai consistir em submeter os candidatos às seguintes coisas. O teste dinâmico de barra fixa para masculino e estático para feminino, né? O teste de flexão abdominal, o teste de flexão de braço com 4 apoios masculinos e 6 apoios femininos e o teste de corrida de 12 minutos. Se você está treinando para a segurança institucional, eu já dou uma dica para você, na hora que você for fazer o seu treino de corrida, né, 12 minutinhos ali, coloca um fone no seu ouvido e vai ouvindo já ali algumas aulinhas ou alguns audiobooks a respeito do tema específico da sua prova que você tá com maior dificuldade. Essa já é uma dica, porque quem treina ali precisa ouvir alguma coisa, não escute música nesse minuto, ou alterne, né, entre a música e o estudo. Já retornando aqui para as fases do concurso com relação ao técnico administrativo na especialidade administração, é aquela prova conhecimentos básicos, conhecimentos específicos, 50 pontos para um, 50 itens para um, 70 itens para outro, 120 pontos no final. Tá, agora vamos passar aqui como vai ser o critério de correção dessa prova. Eu deixei explicadinho para você aí na tela, como tá explicado no edital, mas no frigir dos ovos é aquilo que a gente conhece. Se você errar uma questão, você vai perder uma que você acertou. Então, é muito importante você estar seguro na hora de você marcar, né, com bastante calma, respirando, confiando naquilo que você estudou. E aí tem um outro critério de correção que é dentro de cada prova. Se você obtiver uma nota inferior a 10 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos, aquela que tem 50 questões, você tá fora. Se você obtiver nota inferior a 21 pontos na parte de conhecimentos específicos, que é aquela que tem 70 questões, você também tá fora. E se você obtiver uma nota inferior a 36 no conjunto das provas, ou seja, a prova de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos no total de 120 pontos, se você fizer menos de 36, você também já tá fora. E aí os critérios, né, para quem tá fazendo o analista, os critérios de correção da objetiva, tem um quadro lá no edital que eu sugiro que você dê uma passadinha lá e vá ler para poder você se situar melhor nessa parte. Se você não é de Brasília e quer saber se vai ter prova em outro estado, não vai ter. As provas serão aplicadas em Brasília e a sua lotação, ou seja, o local físico onde você vai trabalhar, é no edifício sede do CNMP, também aqui em Brasília.
E se você quer vir morar aqui, seja muito bem-vindo, porque essa cidade é maravilhosa. E se você vier aprovado, não deixe de passar por aqui e me convidar para sua posse. Aliás, passa lá, ó, aqui nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui para você me seguir lá e já me convidar para sua posse, seja nesse concurso ou em outro que você venha passar. E eu vou ter o maior prazer de te dar lá os parabéns pessoalmente. Então vamos passar aqui para a parte que vocês mais gostam, que é a parte de como se preparar. E como que eu tô dividindo isso aqui para que você entenda melhor. Se você não assistiu alguns outros vídeos de preparação, eu sugiro que você assista. Eu vou tentar linkar aqui nos cards para você, especialmente a preparação para o TJ Ceará e para o concurso unificado do TSE, desculpem, para que você possa dar uma olhadinha lá em como se preparar, porque você pode juntar as coisas desses dois vídeos com mais essa que vai te ajudar muito a montar um cronograma muito legal para você. Então, o que eu sugiro começar? Na hora que você for fazer o seu cronograma, você tem que pensar no número de horas diárias que você tem, número de horas semanais. E aí, dentro desse espectro do número de horas que você tem, a gente vai colocar as disciplinas. Para incluir as disciplinas, a gente começa sempre do maior para o menor, da premissa maior para a premissa menor. E nós temos duas premissas grandes em todo o concurso, que são os conhecimentos básicos e os conhecimentos específicos, ou em outras provas, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Tem provas que têm conhecimentos gerais, específicos e especializados, né? E a gente vê o grau de importância dessas, vamos dizer assim, desses grandes blocos de disciplina. No caso do CNMP, temos dois blocos, os específicos e os básicos. E nós vamos começar aqui colocando em ordem de prioridade os nossos conhecimentos específicos. Por quê? Porque eles têm um número maior de questões e você precisa alcançar uma pontuação maior lá dentro, até para não ser eliminado, que são 21 pontos, né? Senão você vai ser eliminado. Então a gente começa, depois de separar o bloquinho de disciplinas de conhecimentos específicos, a gente vai entrar um pouquinho dentro desses conhecimentos específicos para colocar as prioridades das disciplinas que compõem esse bloco, chamado de conhecimentos específicos. E a gente vai pegar as disciplinas que a gente tem uma maior dificuldade dentro daquele número de disciplinas de conhecimentos específicos. Para quê? Para que ela tenha um maior número de horas de estudo semanal, para que ela tenha uma maior importância, porque ela tá ali e nós vamos precisar saber dela e saber bem, porque é um conteúdo muito importante. Então, nós vamos separar essas disciplinas e quando eu coloco aqui, como eu coloquei aqui em ordem, em escala decrescente, que é aquela disciplina, vamos supor, você tem 4 disciplinas dentro do bloquinho de conhecimentos específicos. Tá, vamos aumentar o número aí, né, porque vamos colocar 6. Você tem 6 disciplinas aí dentro dos conhecimentos específicos. O que você vai fazer? Você vai colocar aquela que você menos sabe em primeiro lugar e em escala decrescente até chegar naquela que você tem o maior conhecimento com relação às outras. Isso dentro do espectro, dentro do bloco de conhecimentos específicos. Vai separar ali. Posteriormente, você vai fazer a mesma coisa, pegar o bloco de disciplinas básicas, separar aquela que você tem menos conhecimento da que você tem menos conhecimento para mais, né? Em ordem decrescente, em ordem de dificuldade. E assim você já tem a sua sequência de prioridades de disciplinas para colocar dentro do seu cronograma de horas. Com essa definição, você vai pegar o número de horas que você tem para estudar, né? E vai dividir essas horas entre essas disciplinas. Você vai ver que algumas disciplinas talvez você tenha que passar por elas todos os dias e você vai ver que algumas disciplinas você não precisa passar todos os dias. Às vezes 2 vezes, às vezes 1 vez, entendeu? Você vai conseguir organizar de acordo com o seu conhecimento aí das suas, vamos dizer assim, das suas fraquezas e das suas fortalezas com relação ao conhecimento dessas disciplinas. E eu já te dei a posição geral de você ter esse critério de escolha. E aí, o ponto 3 são a resolução de questões.
né? Você não pode passar sem resolver questões. Resolução de questões, ela é intercalada, né? Com o conteúdo teórico. Quem já assiste os vídeos aqui sabe que a gente tem questões que a gente chama de questões de fixação e questões de avaliação. As questões de fixação são aquelas que a gente faz logo após aprender aquele conteúdo, a treinar aquele conteúdo, a reestudar aquele conteúdo. E as questões de avaliação são aquelas que a gente faz um tempo depois para avaliar o nosso resgate na nossa memória, quão rápido a gente resgata aquela informação para fazer as questões. Ai, gente, que tão calor que vocês não têm ideia. Então, e aí, além da resolução de questões, principalmente o cargo de analista, que tem bastante disciplina ali, não pode fugir da leitura ativa da lei seca. Já que o que é leitura ativa da lei seca? Então, bora lá que eu vou te explicar. Bem, a leitura ativa, quando você vai estudar, você tem que fazer o que a gente chama de estudo ativo. Não é aquele estudo como se você estivesse lendo um livro literário, sabe? Que é uma história que você vai lendo ali, se você se perder, não tem problema, você volta um pouquinho, pega o fio da meada, não é assim, né? O estudo ativo, ele precisa de uma atenção mais focada naquilo que você está lendo, porque você está lendo para aprender. Obviamente, essa não é a primeira leitura do material, porque a primeira leitura do material, ela é tão despretensiosa como a leitura de um livro literário. Você apenas lê, vai passando os olhos, né? Outro dia, em outro vídeo, se vocês quiserem, eu falo sobre isso. Porém, essa leitura que eu tô falando da lei seca, você precisa ler, anotar, resgatar alguma informação que tenha da sua vida prática que se encaixe com aquela legislação ou de alguém que você conhece. Você vai fazendo marcações nesse material. É muito importante que você faça essas marcações, deixando ali marcado palavras-chave, né? Palavras de restrição que são muito cobradas em prova e outras coisas mais. Quinta coisa é intercalar o período de estudo com o período de descanso e de forma proporcional. Eu não sei quanto tempo você vai definir a sua sessão de estudo. Eu não aconselho que você faça uma sessão de estudos maior do que 1h20, sem dar nenhum intervalo, porque o nosso cérebro tem uma janelinha muito curta de atenção e isso pode prejudicar a qualidade do seu foco, né? Então, e aí você, por exemplo, se você faz 1h20, descansa ali 10 minutinhos e volta com mais 1h20, sempre intercalando o período de estudo e o período de descanso. Como sexta dica, eu falo para vocês intercalarem os materiais, né? Você vai estudar ali pelo PDF, né? Algumas coisas você pode pegar um resumo. Como a prova já vai ser em abril, eu aconselho você não preparar o seu próprio resumo. Se você não tiver nenhum pronto, procurar ler o resumo do professor ali, né? Aquilo que você pode estudar pelo mapa mental ou por um gráfico, um esquema, um gráfico, um esquema. E você pode intercalar os materiais, até uma videoaula daquilo que você acha mais difícil, né? Principalmente se você consegue assistir as videoaulas em velocidade mais avançada, é sempre bom você intercalar bastante, que é muito importante essa coisa, porque chama a atenção do seu cérebro novamente, sabe? O preto no branco o tempo todo cansa. E lembrando que a leitura do material também tem que ser ativa, né? Com marcações, com anotações, né? Participando ali do material. Inclusive, se você não conhece ainda o Direito Constitucional em Figurinhas, é um material que eu preparei a respeito de direito constitucional, inclusive é uma marca registrada, Direito Constitucional em Figurinhas, que é a Constituição em Lacunas, onde você pode estudar a lei seca de um modo extremamente ativo, que você tem a Constituição ali para você ler o texto da lei e depois são destacadas as palavras-chave daquele texto, daqueles artigos, inclusive da forma como elas foram retiradas de questão de prova, e você tem ali o caderno de exercício, onde você tem que responder as lacunas, preencher as lacunas de acordo com o texto da lei, que é uma técnica de estudo muito boa, que chama-se elaboração colaborativa, que quando você colabora com o material, quando você ajuda a elaborar o material, ele fica mais na sua memória de longo prazo. Então, o sétimo ponto é você intercalar os métodos de estudo, né? Se você está acostumado sempre a
ler o material ali de forma ativa, sempre repetindo isso, e depois fazer um bloquinho de questões, ou se você está acostumado a apenas ler o material e deixar as questões para um outro momento, é importante você intercalar esse método de estudo, sabe? De horas você está ali aprendendo sobre o assunto, depois está exercitando o assunto, no caso, resolvendo as questões do mesmo assunto, passando ali para um mapa mental, na alternância de material e de forma, né, de estudar. E, por fim, as revisões e também com diversificação de materiais. É muito importante sempre estar diversificando para chamar a atenção do seu cérebro novamente quando ele já está ficando enfadado daquilo, sabe como é? Por fim, eu vou desejar para vocês muito boa sorte para quem vai fazer essa prova. Se você não vai fazer essa prova, não perde essas técnicas aqui para você adaptar para o seu concurso, ainda que ele não esteja com o edital aberto. Assiste o meu vídeo onde eu falo a respeito da sua preparação de base, que é muito importante. Não se esqueça disso e deixa aqui o seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo. Vem sempre por aqui porque é de graça e eu faço com o maior amor e o maior carinho. E se você tem algum interesse no direito constitucional em figurinhas, não esquece de me procurar lá no Instagram que eu vou te passar todas as informações necessárias. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo mais uma vez. Volte sempre. Um beijo e um abraço.